Nós passamos imediatamente aqui ao Luiz, nosso último... Está funcionando? Tá. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, saudar aqui os meus colegas, membros da mesa e amigos, Chico, Reinaldo, Diller, saudar os representantes de delegações estrangeiras aqui presentes, de Portugal, Venezuela, Vietnã e China, e saudar a todos os companheiros e companheiras aqui que estão participando desse debate. A minha participação aqui é para trazer alguns elementos também, contribuir com alguns elementos para a reflexão sobre a agenda de pesquisa que foi colocada sobre a mesa. Qual é a agenda de pesquisa que foi colocada para nós pensarmos e comentarmos? Identificar a dinâmica, as contradições e tendências principais da evolução do sistema internacional nesse início de século XXI. Eu vou fazê-lo não só me referindo a desenvolvimentos mais objetivos, mas também algumas referências teóricas, talvez, que possam iluminar a nossa pesquisa e a nossa investigação sobre os rumos que o mundo toma nesse início do século XXI. Deixa eu começar dizendo, pelo menos, o que me parece ser a caracterização principal do sistema internacional neste início do século XXI. Eu acho que é um sistema marcado por um quadro de crescente instabilidade, disparidade, violência e multipolaridade. Essa é a leitura que eu faço da evolução do sistema internacional nesse início do século XXI. E, desse ponto de vista, ele contrasta fortemente com uma imagem que o Chico, me chamo Chico que é meu amigo, o professor Francisco Carlos, o Chico usou na parte final da apresentação dele, que é a imagem do fim da história, né? A imagem do fim da história é uma imagem marcada pela euforia do liberalismo, então triunfante, nos anos 90, que sinalizava para a convergência de formas de organização econômica, social e política no mundo e convergência harmônica, né? Quer dizer, o conflito que restaria seria marginal e destinado a punir os que teimavam em não aceitar o fim da história, né? E, no entanto, me parece que, olhando a evolução mundial e as suas principais tendências neste início do século XXI, eu acho que o quadro que se configura é bastante distinto daquele que era anunciado pela euforia liberal do início dos anos 90. Nós vivemos no marco, quer dizer, na dimensão da instabilidade, um processo que é de crise e paralisia do sistema multilateral, aquele que havia sido anunciado como a arquitetura da nova ordem, no início dos anos 90. Vivemos um processo marcado pela disparidade, desigualdade, ou seja, crescente concentração de riqueza, capital e conhecimento no sistema internacional, embora, de maneira global, embora nesse contexto de concentração, importantes movimentos de desconcentração de riqueza, capital e conhecimento. Já foi mencionado aqui alguns exemplos que o pessoal começou a chamar de BRICS, aí, mas o carro-chefe, evidentemente, é a China, vou falar um pouco mais sobre isso, mas a própria recomposição da Rússia é outro ator crucial, a Índia e o dinamismo econômico da Índia, e até aqui, crescendo, mas não exatamente no mesmo patamar que os outros três, o próprio Brasil. Mas poderíamos somar a isso também outros exemplos, como as experiências sustentadas de industrialização tardia no Sudeste Asiático. Penso aqui, talvez, a maior expressão disso é a Coreia do Sul. Então, num contexto que é ainda predominantemente concentração de riqueza, capital e conhecimento, importantes contramovimentos no sistema internacional se apresentam, eu vou falar um pouco sobre isso também adiante. É um quadro marcado pelo recrudescimento da violência das guerras.
E aqui o destaque, evidentemente, são para as duas guerras já mencionadas aqui, tanto pelo Chico quanto pelo Reinaldo, a guerra do Afeganistão e do Iraque. Mas eu queria destacar aqui um ponto dessas duas guerras que mostra o quão ilusória também foi a doutrina ou a compreensão militar predominante nos Estados Unidos nos anos 90, que era a compreensão de que bastava o domínio aéreo para assegurar controle territorial. E o que as guerras do Afeganistão e do Iraque mostram é que não basta domínio aéreo, né, para controlar território. E, portanto, aqui se abre um conjunto de novos desafios, né, no mundo, e nos quais também a afirmação do poderio militar exclusivo pelo domínio aéreo se revelou menos sólido do que se apresentava nos anos 90. E a última dimensão que eu queria destacar é o da multipolaridade, da crescente multipolaridade no sistema internacional, mas isso eu vou voltar a comentar isso em detalhe um pouco mais adiante. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: qual é o fio condutor dessa mudança do quadro internacional, do anunciado fim da história dos anos 90, para esse quadro, que, como eu mencionei, pelo menos na minha visão, é marcado por crescente instabilidade, disparidade, violência e multipolaridade no início do século XXI. Acho que o fio condutor já foi mencionado aqui por ambos as apresentações anteriores à minha, mas eu diria, chamaria atenção para a flexão operada na agenda externa da superpotência vencedora da Guerra Fria, que foram, evidentemente, os Estados Unidos. Porque, na verdade, para onde evoluiu a agenda externa dos Estados Unidos, do início dos anos 90 para agora, meados da primeira década do século XXI? Ela evoluiu do anúncio de uma unipolaridade multilateral, a ideia de que as instituições multilaterais erguidas no contexto da Guerra Fria, mas, sobretudo, alicerçadas na aliança atlântica entre Europa e Estados Unidos, no confronto com a ameaça socialista, soviética, poderiam, com o fim da Guerra Fria e o desmantelamento do antigo bloco soviético, servir de base para o reordenamento de todo o sistema internacional, porque o sistema internacional teria sido liberto da clivagem da Guerra Fria e, portanto, esse potencial de ordenamento multilateral, alicerçado na Aliança Atlântica, ele poderia agora, enfim, vingar. E, evidentemente, os Estados Unidos se via como a força dirigente, hegemônica, líder desse processo, assim como houvera sido na composição da Aliança Atlântica para enfrentar a chamada ameaça soviética. Quer dizer, essa agenda, ela foi derrotada, ela fracassou. Não sei se a gente pode dizer que ela foi derrotada, ela fracassou. Quer dizer, ficou com o tempo claro de que o custo do exercício da hegemonia nos marcos das instituições multilaterais era excessivo para a agenda externa dos Estados Unidos. E a flexão se completou, embora já há elementos indicando uma evolução nesse sentido, desde o Bush pai e nos dois governos Clinton, mas quer dizer, a flexão ela se consolida, evidentemente, na gestão do presidente Bush filho. E eu diria que ela se materializa, sobretudo, na nova doutrina de segurança nacional. O Reinaldo mencionou essa doutrina, lançada em 2002. Ficou mais conhecido pela defesa do ataque preventivo, mas mais importante, eu diria, do que o ataque preventivo é a lógica que estrutura essa doutrina que convencionou-se depois chamada de doutrina Bush.
E qual é o fio condutor dessa doutrina? Isso não é dito aqui por nós que somos críticos, isso está lá na doutrina, explicitamente, abertamente. Diz que a agenda externa dos Estados Unidos deve se orientar para evitar, por todos os meios possíveis, e aí entra ataques preventivos, o recurso a armas nucleares, se necessário, por todos os meios possíveis e necessários, evitar a consolidação de polos regionais de poder que possam vir a rivalizar com a condição de superpotência única conquistada pelos Estados Unidos no mundo no final da Guerra Fria. Esse aqui é o princípio orientador da formulação estratégica. Então, quer dizer, do ponto de vista de concepção, a proposição é substituir um desenho, um modelo de unipolaridade multilateral por outro que é de unipolaridade imposta, mas que eu diria se revela tão ilusória, na minha opinião, quanto foi a primeira, da unipolaridade multilateral. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Aqui, isso foi feito, inclusive, no convite para participar da mesa, um convite também para refletir sobre as consequências geopolíticas dessa evolução. E as consequências geopolíticas, as repercussões geopolíticas, elas nos remetem à configuração do poder no sistema internacional. E há uma vasta literatura que trata desse tema, alguns, inclusive, que servem de inspiração para algumas reflexões da própria tradição marxista, outras que se desenvolvem mais distante da tradição marxista. Mas, para não ocupar muito tempo, senão não vou ter tempo para falar, o que eu queria destacar é que, normalmente, quando o tema da geopolítica é enfocado, ela enfoca, sobretudo, concentração de poder político-militar e entrelaçado, ou visto em entrelaçamento, com recursos de poder econômico definidos no sentido mais tradicional, né? Território, recursos naturais, né? Energia, quer dizer, esse é o desenho, né? Alguns autores, e aqui eu queria chamar a atenção para isso, talvez vou tentar trazer para reflexões mais contemporâneas e que podem estabelecer um diálogo com a reflexão marxista. Tem um autor realista do início do século XX, historiador E.H. Carr, que ele faz uma caracterização interessante, me parece, do poder, que vai influenciar até hoje boa parte das reflexões que são feitas sobre o tema. Que ele distingue 3 dimensões de poder: poder político-militar, poder econômico, que ambos configurariam mais essa reflexão tradicional sobre geopolítica, mas ele adiciona a essas uma outra dimensão de poder, que é poder cultural. Nós poderíamos dizer ideológico, né? Cultural / ideológico, embora ele não use o termo propriamente ideológico, ele usa o termo cultural. Da agenda, de preferências de um ator, de um Estado, o controle do contexto da tomada de decisões pelos Estados. Então, uma forma indireta, mas muito mais efetiva de poder, porque ela tende a não suscitar questionamentos frontais ou contramovimentos frontais. E o paralelo aqui entre essa formulação e o Nye, que já foi citado aqui, o Nye distingue 2 dimensões de poder, que ele, não é bem 2 dimensões, 2 formas de exercício do poder, né? Uma, a forma de poder exercer de forma dura, mais tradicional, que envolve poderio bélico, político, recursos tradicionais de poder econômico, e outro que ele chama de poder exercido de forma mais branda, que refere-se à capacidade de geração de consenso, de adesão. E aqui, a proximidade disso com a ideia de poder relacional, poder estrutural, quer dizer, o relacional seria duro, o estrutural mais brando, é evidente. Agora, dessas contribuições, quer dizer, alguns autores, em particular o Nye, extraíram uma imagem do sistema internacional para tentar caracterizar a distribuição, a correlação de forças e a disputa pelo poder. Ele usa uma imagem que ele chama de 3 tabuleiros
É um tabuleiro tridimensional, né? Um tabuleiro em 3 dimensões. Tem até uma imagem que eles botam um tabuleiro de fato, um tabuleiro de xadrez, né? 1, 2 e 3. O primeiro tabuleiro seria o tabuleiro do poder político-militar, no sentido mais tradicional. O segundo tabuleiro seria o tabuleiro do poder econômico. E o terceiro tabuleiro, segundo ele, o tabuleiro do poder na área do conhecimento da informação. O ponto dele, e ele elabora a sua teoria sobre as dimensões do poder e sobre essa imagem do tabuleiro tridimensional, um pouco, ele é uma teoria própria da euforia liberal dos anos 90. Quer dizer, o que a teoria achava? Que a liderança americana no terceiro tabuleiro, digamos assim, né, ou na capacidade de gerar consenso ideológico, adesão de valores, de dominar tecnologias de fronteira da sociedade do conhecimento, ele por si só, quer dizer, consolidaria a hegemonia, o poder norte-americano no mundo. Quer dizer, ele está fortemente associado à ideia do multilateralismo unipolar, ou seja, que era tamanha a liderança dos Estados Unidos nesse terceiro tabuleiro, que o poder do terceiro tabuleiro comandaria o ordenamento internacional nos outros 2, né? E de maneira relativamente harmoniosa e sem maiores conflitos. Esse aqui era, digamos assim, o desenho. Portanto, ele está proximamente vinculado com a ideia do fim da história, digamos assim, né? Quer dizer, e da consolidação dessa hegemonia norte-americana. O que o século XXI, no seu início, revela, e a própria flexão na agenda externa dos Estados Unidos também revela, é que a hegemonia do poder brando nesse tabuleiro da produção de conhecimento e informação, ele é insuficiente para assegurar hegemonia, para consolidar e assegurar hegemonia. E isso se traduz, eu acho, nas contradições que nós vivemos nesse início do século XXI. Porque, de fato, se há uma dimensão em que a hegemonia estadunidense, para usar o termo mais correto, no sistema internacional, ele ainda é imbatível, é justamente nessa dimensão da geração de valores, de formas de entretenimento, formas de socialização, padrões de geração de conhecimento. Quer dizer, é uma área em que, de fato, quer dizer, os monopólios americanos dominam e predominam no sistema internacional. Mas isso se revelou insuficiente para consolidar hegemonia político-militar e econômica no mundo. Essa que é, talvez, a marca da evolução do mundo, pelo menos eu vejo assim, nesse início de século XXI. Na dimensão do poder político-militar, embora os Estados Unidos, evidentemente, são a única superpotência existente e que gastam no seu orçamento militar mais do que as 10 seguintes juntas, não é isso? A conta que é feita, né? O seu orçamento equivale às 10 seguintes. No entanto, as dificuldades enfrentadas na guerra do Afeganistão e do Iraque também mostram os limites desse desenho de predomínio político-militar conforme pensado. E mais, uma peça central da equação pensada nos anos 90 não se encaixou, que foi a rendição da outra superpotência, talvez não econômica e política, mas militar do ponto de vista nuclear, que foi a Rússia. O enredo desenhado para a Rússia era a rendição. Era o desenho da Rússia do Yeltsin, né? Do desarmamento
unilateral, da rendição, e não é esse o desenho da agenda do Putin, nesse início do século XXI. Né? E uma política, e, portanto, a política de rendição em relação à Rússia evoluiu para uma política de cerco, né? Que é a política da expansão da OTAN e da tentativa de contenção da ameaça à estabilidade internacional que uma potência nuclear com uma agenda crítica da agenda dos Estados Unidos poderia representar no mundo, na sua primeira dimensão. Então, é uma hegemonia em xeque. E em xeque, eu diria, entre outras coisas, que eu já mencionei aqui as dificuldades na frente militar, mas também em xeque porque a docilidade da Aliança Atlântica também não se configurou como ela havia sido pensada no início dos anos 90. Não era para a Alemanha e a França vetarem a guerra do Iraque. Isso não estava no script pensado. Né? Ou seja, acho que o episódio da guerra do Iraque, ela revela isso, quer dizer, diante a opção pelo unilateralismo, diante do veto previsto na estrutura de segurança coletiva do sistema multilateral das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, diante do anúncio do exercício do veto, quer dizer, não foi só uma ação unilateral, foi uma ação contra o sistema multilateral, porque ele na verdade, colocou a questão em discussão no Conselho de Segurança, diante do anúncio do veto, foi uma ação não só unilateral, mas contra o sistema de segurança coletiva multilateral no Conselho de Segurança. Não. Então, foi uma ruptura extremamente grave operada. O Reinaldo já mencionou isso em parte. Então, essas dificuldades de virtual implosão da Aliança Atlântica como base de uma nova ordem multilateral harmônica no mundo. Na dimensão econômica, eu diria que é uma hegemonia em desarticulação. Aqui já foi mencionado, é claro que eu também estou de acordo com o que o Chico disse aqui, é o seguinte, às vezes a gente compara com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial junto com seus aliados, não tendo travado a guerra nas suas fronteiras, ao contrário dos seus aliados e inimigos. Né? Então, evidentemente, se nós tomarmos como referência a participação do PIB dos Estados Unidos no PIB mundial em 1946, ele está superdimensionado, isso é evidente. Né? Então, ele não teria como manter aquilo, isso é inerente, né? Ele teria que diminuir, isso não há dúvida. Agora, o que se destaca nas últimas décadas, no entanto, é o fato dele nunca ter retomado a condição de potência econômica mais dinâmica na geração de riqueza no mundo. Isso é revelador. É claro que, quer dizer, contra essa participação na produção de riqueza na economia mundial, uma vantagem os Estados Unidos têm enfrentado, apesar de ter o seu peso relativo declinante, é o fato de, até hoje, ou até agora, não ter enfrentado ou se confrontado com uma potência concorrente capaz de sustentar, por longo período, um dinamismo maior no seu crescimento econômico. Isso começa a se fazer agora com o sucesso do desenvolvimento econômico chinês. Então, a China... E eu retomo um ponto que eu falei na abertura, apenas o que é o quadro de crescente polarização, concentração de riqueza, poder, riqueza e conhecimento, sobretudo. Como é que eu falei aqui? Concentração de riqueza, capital e conhecimento, que é fato no sistema internacional. Só teve um período na história mundial
em que houve desconcentração global de riqueza, capital e conhecimento. Foi nos anos 60 e 70, produto direto do impacto da existência do campo socialista e da Guerra Fria com o mundo capitalista, no mundo que forçou os países capitalistas a fazer concessões que não fariam em relação a diferentes experiências de desenvolvimento nacional, com elevado grau de intervenção estatal nas suas economias. Foi o único período. Foi o período também do florescimento do movimento não alinhado, do movimento na ONU por uma nova ordem econômica mundial. Desfeito a bipolaridade sistêmica da Guerra Fria, quer dizer, o quadro de concentração se recompôs e se refez já a partir dos anos 80. A situação hoje é que, embora predomine uma tendência à polarização no sistema como um todo, vão se constituindo polos dinâmicos muito importantes, que são aqueles que eu mencionei antes, com crescimento sustentado a índices mais acelerados do que os dos Estados Unidos, né, e dos países europeus também, dos países capitalistas centrais, e o Japão, que está em crise já há quase uma década se arrastando. Então, isso desenha um quadro que é de crescente multipolarização na economia mundial. Eu, infelizmente, não pude assistir ao debate na parte da manhã, eu sei que foi muito interessante, que tem a ver com financiarização, as debilidades do dólar, né? Mas também na dimensão econômica, acho que um desafio muito importante à hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial é o enfraquecimento do papel desempenhado pelo dólar nos mercados monetários e financeiros internacionais. Não sei se isso foi mencionado aqui na parte da manhã. Mas, desse ponto de vista, o próprio lançamento do euro, embora o custo do lançamento do euro social tenha sido gigantesco para os povos e trabalhadores da Europa, mas ele se configurou um importantíssimo movimento contra-hegemônico em relação ao predomínio do dólar nos mercados monetários e financeiros internacionais. E que se traduz agora com o crescimento dos novos polos, com políticas ativas de redução de vulnerabilidade externa por esses novos polos, expressas em acúmulos de reservas que crescentemente se distanciam do dólar como referência para a manutenção de reservas. Então, é um elemento importante de enfraquecimento daquilo que foi o principal instrumento desenhado nos anos 90 para a afirmação da hegemonia americana no mundo. Então, visto dessa perspectiva, me parece o seguinte, é que a evolução a que eu mencionei antes, a flexão na agenda externa dos Estados Unidos, ela reflete o recurso a formas cada vez mais coercitivas de hegemonia, como resposta a dificuldades crescentes na consolidação da sua hegemonia sem formas coercitivas. Acho que esse aqui eu, pelo menos, leria dessa maneira, e essa é a tendência que marca, na minha opinião, a evolução mundial nesse início de século XXI. Então, eu concordo, acho que todos os três falam, e eu me incluo disso, nós três falamos, é um sistema internacional em transição, de fato. Não é a consolidação da nova ordem anunciada no início dos anos 90. É um sistema internacional em transição, marcado por crescente instabilidade, disparidade, violência e multipolaridade, na minha opinião. Essa é a tendência. E a opção pela unilateralidade aqui vale uma referência do Bolton, que eu achei interessante. O Bolton é um dos neocons, assessores lá do Bush. Qual é que ele falou logo quando começaram a reclamar que ele estava rompendo com... Os Estados Unidos estavam rompendo com seus compromissos multilaterais? A resposta dele é muito simples. O multilateralismo é a bandeira dos fracos. Né? E é verdade, né?